Olá a todos, meus amigos, sou o professor André Nesse e gostaria de falar um pouquinho hoje sobre algo que acomete a muitos e muito da população brasileira e da população mundial. Não sei se você sabe, mas nós temos aproximadamente 70% da população com alguma queixa atual sobre algum incômodo, dor na região lombar. O mais importante saber que pelo menos ou terá, ou tem, ou já teve algum problema de dor na região da coluna vertebral. Qualquer pessoa da população brasileira. Por quê? Porque existem vários fatores que contribuem para essas dores. Então, primeiramente, muitas vezes a pessoa ganha muito peso, ela tem uma estrutura e essa estrutura não aguenta esse peso. O excesso de peso no abdômen, para cada 1 quilo de peso no abdômen, equivale a 10 quilos de tração lombar. Então veja que quanto maior é o peso na frente, na região onde não tem proteção óssea, maior vai ser o quê? A acentuação da curvatura lombar e a força que o músculo posterior lombar está executando. E o mais interessante, aí você pode me fazer a pergunta, e a gestante, ela ganha peso no abdômen? Exatamente. Toda gestante, no período gestacional do segundo para o terceiro trimestre, ela tem um abaulamento ou uma hérnia de disco temporária. Então é muito importante saber que então o peso frente ao abdômen pode alterar a curvatura lombar, acentuando essa curvatura, favorecendo uma hiperlordose e, consequentemente, dependendo do tipo de tensão, pressão e também da força que tem, da mudança da força de gravidade, pode acentuar para uma situação mais preocupante, que é a hérnia de disco. Quando falamos de hérnia de disco, podemos lembrar que muitas vezes esta hérnia de disco é ocasionada por distração. Então, grandes autores e pesquisadores científicos comprovadamente afirmam que a distração, ou seja, você desligar o seu sistema nervoso central com todo o seu corpo em várias circunstâncias do dia a dia, pode ocasionar a hérnia de disco. Então, só o fato de você subir uma escada, pegar um botijão de gás, fazer um agachamento inadequado, fazer uma força aplicada de tração e não tiver o apoio correto para a coluna, várias situações do dia a dia, no trabalho, na rotina corporativa, pode acontecer exatamente essa dor. Além de você ter passado um dia muito tenso, muito preocupado, uma pessoa que está muito agitada com seus pensamentos, ao deitar extremamente cansada, relaxa a tal ponto de desligar-se com o seu corpo. E quando acorda de manhã, por algum tipo de estímulo sonoro como relógio, despertador ou alguém chamando, leva um susto e giro rápido do corpo favorece às vezes o quê? Um músculo não estar preparado para contrair e ele repuxar com muita força. E esta força aplicada num músculo isolado pode favorecer exatamente o quê? Uma rotação vertebral e, consequentemente, o disco vertebral pode ser estimulado para um dos lados, o que nós chamamos então de chamado hérnia de disco, né? Observando aqui o desenho que eu fiz, vocês estão vendo aqui o que seria um corpo vertebral. Normalmente ele tem as pontas mais salientes, sempre os centros um pouquinho mais encontrado para o centro geral da estrutura vertebral, e vocês vão perceber aqui um corpo vertebral sobre outro corpo vertebral. O que é importante é exatamente o que amortece um corpo vertebral sobre o outro, que é o disco intervertebral. Exatamente essa estrutura é que nós vamos entender como ela funciona. O que é importante nós entendermos dessa estrutura, que eu vou já demonstrar para vocês. Então nós temos aqui o disco intervertebral. Vocês devem saber que o disco ele pode ir para a lateral. O que nós chamamos então hérnia de disco unilateral, ou seja, ela foi para um lado, aqui no meu caso, para o lado esquerdo. E o que é interessante, normalmente a força inferior dessa vértebra sobre a região superior dessa vértebra forma um acunhamento e empurra o disco para o outro lado. Mas pode acontecer de a força ser tão forte acima da vértebra que ela pode ir também para o outro lado. Ela pode vir para a direita. Então ela pode ter o quê? Ela pode ter a hérnia de disco para o lado esquerdo ou a hérnia de disco para o lado direito e ou se não, para os dois lados. Exatamente, hérnia de disco bilateral. Mas temos uma outra situação.
A mesma estrutura do disco intervertebral, ela pode ter uma pressão posterior lá na região das costas e o disco vai fazer o quê? Ele vem para frente. Ele pode vir para frente. Ou ele pode ir para trás. Ele pode ir para trás. Ou se não, a força pode ser o quê? De cima para baixo, de tal forma que a estrutura inferior, que é onde está pontilhado, não aguenta. E aí o disco fica de fato invaginado dentro do corpo vertebral da vértebra de baixo. O que nós chamamos aí da infiltração superior do disco intervertebral. E aí você pode também ter ao contrário, a força desse disco fazer com que venha a criar uma pressão no corpo da região inferior da vértebra superior e o disco intervertebral infiltrar para a parte superior. Ou seja, nós podemos ter uma hérnia lateral, bilateral, inferior, superior, anterior, posterior. Olha quantas possibilidades ocorre de uma única estrutura do disco intervertebral ele se deslocar de acordo com a força que é aplicada. Então, se todos os dias eu vou para o meu trabalho com uma caixa de ferramentas, coisas de 20, 30 quilos muitas vezes, até uma maca, você trabalha como profissional da massagem. Se não tem o seu devido fortalecimento corporal, tem o hábito de carregar uma maca que pesa de 11 a 13 quilos, faz home care, e muitas vezes faz o quê? Arranque para tirar a mesa de cima a maca do piso e para fazer esse deslocamento, muitas vezes você faz o quê? A inclinação do corpo. E esta inclinação do corpo favorece você fazer uma abertura da estrutura vertebral. E esta abertura lateral pode empurrar o disco intervertebral para a lateral, formando assim a hérnia de disco. Observe aqui na minha estrutura de vértebras, né? Então nós temos aqui essa coluna móvel, é exatamente assim que é a nossa coluna, né? Nós temos uma anteriorização da região lombar, favorecendo uma curva para dentro, o que nós chamamos de lordose lombar. E quando você tem ela totalmente preservada, aqui nós estamos apenas com a estrutura sólida, óssea, mais a visualização do que seria a raiz nervosa. O que falta aqui? O que protege toda a estrutura, mais os vasos arteriais e venosos, mais toda a malha linfática, mas aqui temos o que nós podemos imaginar o que está por baixo da capa muscular e o que fica fácil de compreender o mecanismo de funcionamento, a biomecânica da coluna vertebral. Então, uma vértebra sobre a outra, somando aqui 5 vértebras lombares, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vértebras lombares. Aqui é a concentração lombar. Daqui para cima passa a ser a torácica, que é onde nós temos os processos transversos ligados às costelas. Inferior, costelas flutuantes e para cima as costelas fixas. Agora, o que nós observamos aqui, que essa estruturazinha amarela, ela tem que estar livre, totalmente livre. Nada pode tocar em nervo, nenhum tipo de contato. E o que acontece? Nós temos aqui toda uma proteção que vai envolver todo esse nervo. Esses nervos vão se unir e eles vão passar aqui dentro, exatamente, vai sair pela parte anterior, formando um nervo da grossura do dedo mínimo da mão da pessoa, que chama nervo isquiático, que termina lá na pontinha do calcanhar. É o nervo de maior extensão do corpo humano. Porém, quando nós falamos do nervo, ele sai visualmente, ele passa por aqui e sai no centro do músculo glúteo e vai descer. Agora, o que é importante? Aqui ele está na grossura do dedo mínimo, mas anteriormente aqui, eles vão se unir, formando esse grande nervo. Só que, de repente, você pode ter o quê? A famosa hérnia de disco, que é esta abaulamento. Veja aqui o que acontece. Como ela sai da sua área natural, pode favorecer o que nós chamamos de irritação. Essa irritação pode processar um aumento da circulação local, formando uma inflamação. E essa situação causa dor. Veja que você vai encontrar que a hérnia tocando nessa raiz nervosa. E esse toque reflete com falta de sensibilidade para a temperatura, ou seja, alteração térmica. Pode também facilitar a falta de força, nós sentimos o que nós chamamos de parestesia, pode sentir também um enfraquecimento, pode também faltar a percepção tátil da localização, pode refletir como dor. Então existem muitas manifestações quando existe a hérnia de disco tocando na raiz nervosa. Então aqui fica compreendido o que é a hérnia de disco. A hérnia de disco
é exatamente uma saliência formado pelo disco intervertebral, ao qual o seu núcleo, forçado pelo próprio movimento da vértebra, empurra o seu centro para a lateral e, consequentemente, afeta todo o trajeto ou a raiz dessas estruturas que são os nervos. Então é muito importante fazer o quê? Retornar a mobilidade natural dessa estrutura, facilitar com que a vértebra de cima tenha menor pressão e a vértebra de baixo possa ter um pouquinho mais de afastamento, para que essa estrutura abaulada volte ao seu centro. E aí, com exercícios adequados, possamos restaurar essa área, mantendo toda fortalecida com proteção dos músculos. Porém, para o alívio da dor, nós podemos promover uma ação externa, que é através da massagem Dassler. Nós temos aí uma grande técnica, a qual tem princípios terapêuticos, tem ações e movimentos que vão contribuir para diminuir este incômodo e essa situação do abaulamento. Aqui, lógico, o que vocês estão visualizando é uma situação do que nós chamamos de extrusamento, que é quando a vértebra pressionada sobre a outra, diminui o espaço interdiscal, favorecendo com que ele venha espirrar, sair para o seu próprio campo de proteção. E aí, então, ele vai esparramar-se para um dos lados. Aqui, no caso, foi para o lado direito, formando essa saliência, o que nós chamamos, então, de não mais abaulamento, mas uma hérnia. E como saiu do seu campo natural, nós chamamos de hérnia extrusada, porque ela está invadindo outra área, fora da área que é natural dela. Muitas vezes essa situação, quando diagnosticado, que é pelo médico, através de exames próprios, feita a tomografia, a ressonância, é feita a revelação, o diagnóstico final, e aí muitas vezes é a indicação de fazer a intervenção cirúrgica, onde existem diversos métodos para poder favorecer a raspagem, a eliminação ou a intervenção e retirada dessa estrutura, preservando o que está. Tudo isso vai depender exatamente do estudo da área médica que está avaliando esse cliente, mandando para você, uma vez que você solicitar, por escrito a esse médico, para que passe para você o diagnóstico final, para que você possa intervir corretamente. Então, se tem um abaulamento, eu posso ajudar? Sim. Então, quando você tem um conhecimento adequado de toda a estrutura anatômica, de toda a estrutura fisiológica, conhecendo bem a biomecânica da estrutura, você consegue aliviar sensivelmente este problema de uma pessoa que vem te apresentar como dor ocasionada pela alteração da chamada composição corporal, porque ganhou peso, ou por uma situação de movimentação corporal por chamado distração. Às vezes faz um impulso anterior, saindo da cama com muita violência, e o que acontece? Não acordando tranquilamente, vendo de lado na posição correta, joga o corpo para frente para ter um impulso e o seu corpo está tão relaxado e a musculatura então ela ressente, ela contrai excessivamente, favorecendo esse abaulamento. Então existem formas de nós podermos melhorar essa condição dessa pessoa. Então, compreendendo o que é a hérnia de disco. Espero que vocês tenham entendido o que é a hérnia de disco. Então, só reforçando, a hérnia de disco é quando existe uma força superior e uma força anterior sobre os corpos vertebrais, a qual favorece com que o disco vertebral, esse disco venha para a lateral ou para outra lateral, ou vai para a região posterior ou para a região anterior, ou infiltra, que é conhecido como nódulo de Small, ou infiltra para o corpo também inferior. Então veja, esse dançar desse núcleo pulposo vai favorecer uma saliência que nós chamamos de abaulamento. E quando ele sai dessa saliência, desse abaulamento, nós chamamos de hérnia de disco extrusada. Então, quando só tem a presença da hérnia de disco diagnosticada, nós podemos intervir, ajudar, melhorar esse quadro de forma bastante sensível. Nós não vamos querer que a pessoa venha ter esse comprometimento das suas funções. Então, qual é o nosso segredo? Principalmente para quem trabalha com massagem. Segredo do massoterapeuta, ou propriamente de quem gosta da área do recurso manual e tem esse assunto nas mãos. Seja fisioterapeuta, seja uma pessoa que trabalha com a área de naturologia, que tem um curso de massagem, curso de estética, que também tem a massagem, temos pessoas da área da biomedicina, o próprio médico manipulativo, tem técnicas manipulativas que nem quiroprática e outras diversas.
Todas elas podem trabalhar com massagem Daser? Se fizer o curso de massagem Daser, sim. E vai ter todo esse conhecimento? Não há dúvida. A nossa ideia é que vocês possam ter um trabalho seguro. Trabalhar com coluna vertebral faz necessário o quê? Ter um conhecimento prévio. E quando falamos especificamente como de uma hérnia de disco, há necessidade de ter o quê? O conhecimento das vértebras. Tanto que eu fico muito preocupado quando vejo na internet que tem pessoas que colocam lá, quantas vértebras tem no corpo humano? 23, 24, 25, pessoal, tem 33, né? Então nós temos que ter certeza de que você saiba quantas vértebras tem para poder trabalhar primeiro com a coluna vertebral. Não trabalhamos nunca com uma coluna se não a conhecemos, né? Em que área da coluna vertebral encontramos a artéria passando dentro dos seus processos vertebrais? Somente na área cervical. Por essa razão, nós sempre dedicamos e trabalhamos inicialmente com a região superior, porque é a área que mais precisa de relaxamento imediato quando chega. Porque todos os impulsos nervosos, eles saem do sistema nervoso central e vai passar por onde? Pela área da cervical. Só que na cervical, como existem músculos, e existem todos esses impulsos nervosos que vão passar por aqui, mas também dentro da estrutura da vértebra cervical é onde passam as artérias. Mas mesmo na região cervical, hoje, nós estamos encontrando mais de qualquer outro tempo passado, as pessoas estão cada vez mais trabalhando frente aos computadores, frente aos celulares, aumentando o seu número de horas sentados. E quando você fica sentado, nós temos o quê? Primeiro, são esses músculos que mantêm a região lombar parada. E a outra é a região cervical, que quando cansada, muitas vezes favorece o quê? Uma curvatura excessiva. Veja, você pode até muitas vezes tocar o processo espinhoso de uma vértebra de cima na vértebra de baixo. Por isso que pode muitas vezes ter uma herniação devido ao excesso da curvatura da lordose cervical. Mas vamos voltar à nossa região lombar. Então precisa ter conhecimento anatômico, conhecimento fisiológico, biomecânico, para que possa intervir de forma segura. Eu vou passar agora um movimento que vai ser muito importante para conhecer no seu dia a dia, na rotina do seu dia a dia, que é o chamado abertura das facetas lombares. Quando falamos em facetas lombares, olhando para a região posterior, você vai ver aqui o processo espinhoso e o outro processo espinhoso da área lombar. Veja que, lógico, aqui não tem as estruturas como os ligamentos, os músculos, mas eles normalmente têm um espaço favorecendo que essa mobilidade, a qual faz movimento anterior e posterior, aonde eles praticamente podem quase que tocar. Veja que quando a pessoa faz uma hiperextensão, né, o que acontece? Olha o quanto que ela consegue ir, e até mais. Por quê? Porque elas vão tocando e se apoiando uma vértebra sobre a outra. Mas quando a pessoa fica numa posição sentada, muitas vezes isso não acontece. Mas se acontece, é porque ela tem o quê? Enfraquecimento da parede do abdômen. E aqui também pode ter um enfraquecimento ou fortalecimento inadequado. E, consequentemente, vai apoiar e muitas vezes sente dor por apoio de uma estrutura óssea sobre a outra e que vai tocar no ligamento e refletir também como dor. Agora, o que nós temos que encontrar é exatamente esse espaço. Desde que quando eu faço a abertura, ó, aqui, lógico, isso não acontece no dia a dia, mas eu estou afastando totalmente para que vocês visualizem esta borda interna de um processo facetário de uma vértebra lombar e aqui embaixo vocês vão encontrar a outra borda facetária. Quando você faz esse deslizamento, ela tem que ter o quê? Boa lubrificação. E quando você faz uma pressão adequada, favorecendo um afastamento, ele faz esse movimento, olha, ele faz esse afastamento. E é exatamente esse afastamento que pode acontecer em todas as outras áreas da coluna que favorece um som de abertura de alívio ou estalido. Dependendo do tipo do som, pode refletir um tipo de complexidade da área que você está trabalhando. Por isso que entender bem o som da onde você está trabalhando é muito importante. Então fica uma dica, estudar mais para que possa compreender bem toda essa área da coluna vertebral. Quando vamos fazer um afastamento, a pessoa posicionada em decúbito ventral, você tem exatamente o quê? A função de colocar um apoio embaixo do quadril.
Quando você coloca um apoio embaixo do quadril, automaticamente você vai favorecer essa abertura. Ó. Ela vai fazer com que fiquem mais alinhadas e diminui o quê? A compressão interdiscal, ou seja, também entre os processos espinhosos, mantendo as facetas mais discretamente em abertura. E como falei para vocês, fazer uma demonstração de um possível movimento de alívio para a área das facetas da região lombar. Nós colocamos sempre uma mão em posição transversa na região lombo, quer dizer, da lombar, com o sacro, nessa posição transversa. E a outra em posição longitudinal, aonde o processo espinhoso fica exatamente entre a região da hipotenar e tenar. Eu vou apoiar essa mão sobre o processo espinhoso com o dedo médio em direção à linha da estrutura espinhosa. E essa aqui em posição transversa. Olha a posição das mãos, exatamente dessa forma. Só que eu deixo afastado, não toco meu braço sobre a mão que está em posição transversa. Eu vou inspirar, inspiro. Na minha expiração, eu afasto esta mão, empurrando o máximo sentido à cabeça da pessoa. E esta outra mão, o máximo sentido aos pés. Ao fazer esse afastamento, eu inspiro e travo. E mantenho por pelo menos 7 a 10 segundos. O segredo, que é o que muitas vezes as pessoas erram, é você retornar com um tempo maior do que foi na ida. Então, quando eu favoreço uma inspiração, na expiração eu consigo aplicar corretamente a força. E quando eu vou cedendo, o meu tempo de retorno tem que ser maior do que no tempo da execução da pressão. Então, se eu mantenho aqui 7, 10 segundos, eu tenho que inspirar. Na minha expiração, eu vou retornando bem devagar, muito suave. Se eu demorei 10 segundos para afastar, aqui tem que ser 12, 15 segundos. Que isso vai favorecer o quê? Exatamente um afastar suave das facetas e um retorno suave. Esta percepção, a pessoa que está recebendo esse movimento, ela vai te informar. Nossa, eu sinto abrir e sinto este retorno. Isso que é importante e um grande feedback para quem trabalha com massagem e para quem trabalha com a coluna vertebral. Se assim você executar todos os dias como rotina, você vai ter um feedback maravilhoso. E com certeza vai estar trabalhando com mais segurança. E como eu sempre falo em todas as minhas palestras, quanto maior é a sua fala de conhecimento, menor vai ser as complicações. Ou quanto maior é o teu conhecimento, menores são as contraindicações. Então, se eu trabalho com segurança para poder favorecer o bem-estar da pessoa qual veio receber a massagem das minhas mãos, eu tenho que ter esse conhecimento. Saber que é uma coluna extremamente móvel, que ela tem influência da força de gravidade, que ela tem influência dos músculos que estão ali envolvendo, que eu tenho a influência também do desequilíbrio de volume corporal. O excesso de peso na região anterior favorece uma tensão na região posterior. Eu tenho que entender também que, trabalhando inadequadamente os músculos, se estão enfraquecidos ou se estão enfraquecidos, pode favorecer uma boa mobilidade ou posterior ou uma boa mobilidade anterior. Tudo isso é importante para conhecer a coluna vertebral. Quando eu não tenho a minha ligação com o sistema nervoso central, com todo o corpo, isso nós chamamos de distração. E que às vezes, ao achar que tinha um degrau e não tem, ao pensar que estou subindo uma escada e não tem aquela escada, ou achar que tem ali um espaço para pôr o pé e não tem, ou piso errado numa calçada, tudo isso pode ocasionar um choque. E esse choque é soltar o peso excessivamente sobre uma área da coluna vertebral, o que pode empurrar essa estrutura central para a lateral, para a outra lateral, para a região posterior ou para a região anterior, chamando assim então de abaulamento, ou se não, a própria hérnia de disco, e ela pode machucar mais, formando o extrusamento quando ela invade a outra área. Então temos que entender como funciona isso. O que não pode acontecer é de ela tocar o nervo. Tocou a raiz nervosa, vai refletir como dor, como falta de sensibilidade térmica, como falta de sensibilidade para o movimento, como fraqueza para executar o movimento, pode falsear uma estrutura articular. Tudo refletido por causa dessa hérnia de disco. Como eu posso ocasionar alívio? Desde posturas de descanso, onde a pessoa deita em posição plana, eleva as pernas. Quando ela eleva as pernas, ela afasta mais ainda o espaço interdiscal de pressão
por causa dos afastamentos dos corpos vertebrais, e as pernas sobre uma poltrona, deixando um ângulo de 90 graus de descanso de joelho, você relaxa toda essa área. E por que não colocar uma bolsa de água quente, tolerável à temperatura da pele, e um pano úmido e deixar descansando? Vai promover um super relaxamento, tá certo? E aí o que é muito importante? Passar a essa pessoa para os bons cuidados de um bom profissional que tenha conhecimento manual. Que aí fica uma dica aí, massagem Daser. Por quê? Porque você vai fazer o quê? Além de todos os movimentos que já temos na massagem, que são 70 movimentos diferentes, um deles é o afastamento das facetas. Refletindo e repetindo, a mão posicionada em posição transversa na região lombo-sacral, a outra em posição longitudinal, com a hipotenada e tenar sobre os processos espinhosos, deixando as principais vértebras lombares em espaço livre. Eu inspiro, na minha expiração, aprofundo e afasto com a pressão adequada, firme e segura e mantenho essa tensão por pelo menos 7 a 10 segundos. Inspiro novamente, na minha expiração, retorno em 10 ou 15 segundos, promovendo assim um alívio das facetas posteriores lombares. Consequentemente, diminuindo a radiação de dor para as pernas, diminuindo o incômodo lombar, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar dessa pessoa e, consequentemente, ela vai ficar feliz porque você promoveu alívio de um incômodo muito sério, que é da coluna vertebral. E, consequentemente, você fideliza o seu cliente, você aumenta o retorno de vindas desse cliente porque ele sabe que pode confiar nas suas mãos e aumenta também o seu retorno financeiro, porque você está trabalhando com conhecimento corretamente. Parabéns e continuamos. Forte abraço massoterápico.